Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos na nossa live extra. Eu vou compartilhar com vocês aqui o Forms, vou deixar no favoritos, para vocês irem respondendo a frequência e a respeito sobre a nossa aula. Eu vou dar uma pincelada para vocês sobre o conteúdo de projetos interiores. É uma área bem legal da gente estar trabalhando. A tela faz um link com a disciplina de História, que é muito importante a gente ter esse conhecimento a respeito da parte projetual, questão de metodologia, né, o conhecimento do projeto interiores, que você vai ser um profissional que vai traduzir realidades. A gente trabalha com sonhos, né? Então é muito importante vocês terem esse conhecimento de etapas de briefing, brainstorm, aplicação dos materiais, dos revestimentos, né? Questão de dimensionamento, trabalhar um pouquinho da ergonomia. Então a disciplina de projetos interiores é uma disciplina que ela contempla as demais disciplinas. A questão da interdisciplinaridade é muito importante, tá? Então a gente nós vamos trabalhar ambientes internos, mas sem esquecer da dinâmica que acontece, né? Então nós, arquitetos, nós designers de interiores, nós trabalhamos com sonhos, realizamos esse projeto, essas necessidades do cliente. Então, para isso, a gente tem que conhecer os ambientes, seja ele de uma residência, de um comércio, qual que é esse usuário, quem que vai estar utilizando esse espaço, qual que é a faixa etária, qual que é o corpo, a questão do dimensionamento, ergonomia, né, para que seja um projeto adequado e ideal. Quando o cliente vai nos contratar, então ele nos contrata para propor uma solução para um determinado problema que ele tem. Então, eu quero fazer um escritório, eu quero fazer uma biblioteca, um restaurante, enfim. Nós vamos ter essa base conceitual e aplicar todo esse conhecimento dentro desses ambientes. Então, é importante vocês terem esse conhecimento de como essa edificação funciona, seja ela comercial, seja ela residencial ou institucional, tá? Então, uma forma bem breve, assim, dos conceitos, os fundamentos, as formas de representação de projetos. Depois vocês vão trabalhar um pouquinho como que é a forma de design projetivo, como que é essa representação, enfim, qual que é o projeto de construção, né? Tem algumas normas da ABNT que precisam ser trabalhadas. Enfim, a questão da metodologia projetual, tá? O professor dividiu em 4 unidades, então ele fala um pouquinho sobre projetos de interiores residencial comercial, depois ele aborda as demais unidades, tá? Quando a gente trabalha dentro dos projetos de interiores comercial e residencial a gente tem que pensar em função. Qual que é a função? A pessoa residir nesse espaço. Tá, mas eu estou fazendo um projeto de um quarto. Qual que é a função principal do quarto? Eu vou dormir. Então, temos que pensar na disposição desse ato de dormir, de forma que ela agregue todas as pessoas que vão estar nesse quarto. Então, se é um casal que tem rotina diferente. O homem, ele trabalha de madrugada porque ele trabalha numa empresa, né, em determinada situação. E a mulher trabalha de manhã. Qual que é a melhor função de posicionamento dessa cama? Eu vou posicionar
de frente para a porta? Não, não é o mais ideal, porque a abertura daquela porta vai atrapalhar a pessoa que está dormindo. Então, vou colocar uma cama embaixo da janela. Será que é ideal? Às vezes esqueceu a janela aberta, molha toda a cama. Ou tem que subir em cima da cama para abrir a janela. Então, são posicionamentos, fluxos, né? Disposições dentro desse ambiente, dessa rotina desse casal, por exemplo, que eu citei para vocês, que é muito importante vocês conhecerem. Como que eu conheço esse meu cliente? Público-alvo, né? Ou determinado público-alvo. Através do briefing. Briefing é uma série de entrevistas que vocês fazem com o cliente de vocês para ter esse conhecimento da rotina, conhecimento das necessidades, dos desejos desse cliente. A questão da ergonomia é muito importante, nós temos que projetar projetos universais que atendam todo tipo de público, seja ele uma criança até um idoso, alguma pessoa que tem alguma necessidade específica, seja ela temporária ou permanente. Então, esses planos, essa realização desse grande sonho é muito importante. É um momento que a gente tem que sentar, se dedicar especificamente para aquele cliente, porque ele idealizou aquele comércio, aquela residência, né? Então, exige muita responsabilidade, principalmente, né? E conhecimento científico, conhecimento técnico, é claro, mas a gente tem que dar aquela pincelada de arte, né? Então, quando a gente faz um projeto, nós trabalhamos a técnica, a arte e a história, principalmente, né? Determinada dessa competência para você elaborar esse projeto, tá? E uma outra forma que a gente tem que pensar, é claro, que um projeto de interiores não é futilidade, não é só para quem tem dinheiro, então tem que pensar também na questão do orçamento. Quanto que teu cliente vai destinar um recurso financeiro para isso? Então, às vezes você vai pensar, vou fazer um projeto de uma sala de TV, vou revestir toda de madeiramento, madeira nobre, eu vou colocar o MDF e, poxa, mas meu cliente ele não tem condição nem de colocar um painel. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, essa necessidade, esse recurso financeiro. Claro que você não vai perguntar para o cliente quanto você quer gastar, mas você vai sentindo através desse briefing, dessas entrevistas, né? Existe uma série de formas de fazer briefing, seja ele com questionário simples ou um ato de conversa. Então, quando a gente trabalha na parte de projetos de interiores, nós, profissionais, temos que ter um pouquinho do lado psicólogo, tá? Então, conhecer através do que o teu cliente responde ou a forma que ele se expressa, ter um conhecimento um pouquinho assim, mais a fundo, né? Por isso que tem muitas pessoas que falam de psicobriefing, não só o briefing, né? Para você utilizar essas ferramentas que você estudou ao longo do seu curso, tá? Então, uma série de ferramentas, de processos, seja ele briefing ou brainstorm, para você trabalhar a sua criatividade, exercícios de criatividade. E criatividade é algo que a gente não nasce com ela, né? Nós exercitamos, nós desenvolvemos, buscamos formas de exercitar ainda mais essa criatividade, tá? Como que eu exercito, Jéssica, a criatividade? Lendo, estudando, vendo filmes a respeito, conhecendo, fazendo exercícios, praticando, errando e aprendendo. A criatividade depois ela vai fluindo conforme a sua experiência profissional, tá? Então, a melhor forma de expressão do design de interiores, ou do designer, ou do arquiteto, é através da apresentação gráfica, que é o nosso desenho, a nossa linguagem de comunicação. Seja ela no livro, ou seja ela através dos softwares, tá? Então, você vai propor soluções, vai expressar o que você vai trabalhar para um marceneiro, para um pintor, para o pessoal da marmoraria, enfim, né, através da representação gráfica. Nós vamos fazer uma série de desenhos de projetos de interiores. Eu até tenho um aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, porque nem sei mais onde está. Vou pegar aqui, peraí, gente, só um pouquinho. Uma série de desenhos, né? Aqui é um moodboard básico, né? Que a gente pode estar trabalhando aqui. Então,
uma forma da gente comunicar com o cliente. Então, quais que são os materiais, os elementos que eu vou trabalhar aqui? Eu vou usar vegetação, vou usar madeira, vou usar alimentos aqui. Então, é importante vocês saberem expressar. E como que a gente acaba expressando nossas ideias? Aqui é um caderno de projetos, então eu tenho aqui falando sobre o meu cliente, né, qual que são os dados dele, o que ele gosta, né, os elementos que ele gosta, qual que é a rotina dele ali, e quais os itens que vai influenciar no teu projeto, né? Então, como que eu vou desenvolver esse layout aqui, né? Então, aqui o cliente, no caso, ele gostava, era uma pessoa sozinha, ela gostava de cozinhar, gostava de elementos mais naturais, então aqui foi usado o frejó, mas a imitação, o MDF em frejó, não, madeira nobre, né? A rotina, então, é sozinha, então não estava num espaço muito grande, que é uma cozinha, né? O cinza, ela gostava de questões mais trabalhadas no verde, o cinza, então é uma forma da gente traduzir. Tá, mas e daí, Jéssica, eu vou fazer só um projeto estético? Qual que é a funcionalidade disso? Então aqui a gente consegue, esse é um projeto de interiores completinho, então a gente consegue ter as descrições, quais que são os elementos, o que eu estou trabalhando aqui em cada um dos itens, né, as achuras, enfim. Como que a gente representa isso? Ah, mas isso só vou apresentar para o meu cliente? Tem cliente que não conhece planta baixa. Então, por isso que a gente faz um 3D, né, uma perspectiva. Então, essa é a forma que eu apresento para o meu cliente. Mas a forma que eu apresento para os meus fornecedores já é essa, um desenho mais técnico, né? Aqui é um layout bem especificando o que é cada elemento, né, uma descrição mais técnica do que é, qual que é o tamanho, o que tem ali, as orientações gerais, quais que são as medidas, e aqui a gente já tem uma prancha de alteração, então se eu vou fazer um recorte na parede, então, vou mais pertinho para vocês aqui verem. Por cores, o que eu vou delimitar aqui, uma legenda, né, o que tem cada item, como que é feito, o que representa cada um dos itens, das alterações, se eu demoli, se eu construí, se eu mantive, se tem marmoraria, o que não tem. Aqui é uma planta de elétrica, né, então quais são os pontos de elétrica que eu vou ter, se eu vou fazer uma tomada, como que é essa tomada simples, se é tomada dupla. Aqui, a planta de fogo, se vai ter algum rebaixo, um fogo, né? Se eu vou ter algum corte, se eu vou ter uma sanca, se eu vou ter um gesso, como que é feito, qual que é a altura. Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento, né? Se é uma tabica, se não é. Aqui é a planta de iluminação, se é uma iluminação difusa, se é uma iluminação direta, se tem um spot, se tem um spot de trilho, se é uma fita LED, então tem uma série de representações. E a gente representa tudo isso em desenho, em planta baixa, em corte, perspectiva, em detalhamento. Aqui também é um material de acabamento, qual que é feita a paginação, onde inicia essa paginação, eu começo aqui no canto superior esquerdo, seguindo para a direita. Então, conforme o tipo de revestimento que é importante você escolher, né, você trabalhar ali, né, é uma planta, uma vista mais humanizada, também é um detalhe técnico que teu cliente provavelmente não vai entender, mas ele precisa mostrar para quem vai executar essa obra, se é o pedreiro, como que ele vai assentar ou não, né, qual que é o armário, qual que é a cor desse MDF, tá? Então, são alguns elementos projetuais que a gente consegue aplicar ali, tá? Jéssica, mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso? A partir do conhecimento, né? A partir de você trabalhar dentro do projeto, você saber conceituação, você saber definição do projeto de interiores, você saber quais que são os períodos da história, o que o mercado exige, né? O mercado tem exigido cada vez mais a evolução desse profissional, um profissional atualizado a tendências. Então, se você consegue se deslocar para feiras, eventos, exposições. Nós temos, dentro da parte da arquitetura de interiores, né, do projeto de interiores, nós temos Expo Revestir em São Paulo, que é uma forma da gente estar conhecendo as maiores tendências de revestimentos, né? Temos a Casa Cor, que é uma forma, feiras e mostras de decorações, então, de móveis, por exemplo, para você saber quais que são as tendências do mercado. O que vai diferenciar você de um bom profissional é aquele profissional que está atualizado, que busca traduzir a necessidade dos seus clientes, de forma que contemple não só a estética, mas a funcionalidade. Então, isso que vai diferir um bom profissional, eles realmente interpretar o que o teu cliente quer e trazer coisas que vão ser funcionais, que vão ser usuais no dia a dia. Não adianta trazer só a beleza, a estética e, nossa, cara, assim, gente, para limpar isso aqui, oh meu Deus, isso não funciona.
para mim. Então, é importante você ter essa particularidade de projeto. Projeto não é receita de bolo, gente. Ela não é um projeto para mim, é diferente de um projeto para você. Então, as necessidades são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, você buscar essa particularidade, né, deixar uma definição bem estabelecida. Ah, mas eu perdi muito tempo nessas entrevistas. Não, é onde você vai conhecer teu cliente, menos alterações ele vai te pedir, menos chances de ter erros dentro desse projeto é muito importante, tá? Então, dependendo do setor comercial ou se ele é residencial, a gente tem uma série de informações bem importantes dentro da parte projetual, né? Alguns elementos para ser um bom projeto de interiores, nós temos que pensar na harmonia, né? Então, arquiteto e design gosta de falar muito, isso aqui está muito harmônico. O que isso é harmônico? É que tem algum padrão, né? Papel utilitário, papel de simbologia em cada um desses ambientes. Então, eu vou traduzir para a forma de projeto que esses ambientes sejam harmônicos. Normalmente a gente gosta de trabalhar a questão da simetria, tá? É um elemento que traz a sensação de ser harmônico. Então, posso trazer elementos assimétricos também, mas faz com que o visual seja mais agradável. Então, existir essa harmonia, tá? O tamanho. É importante vocês terem uma noção de tamanho. Existe um livro, para quem está cursando arquitetura, é o Neufert, escreve Neufert, A Arte de Projetar a Arquitetura. Lá tem dimensão de tudo que é possível. É a Bíblia dos nossos arquitetos, tá? Ele fala a respeito da dimensão, medida fundamental, você saber de cada um dos ambientes, o que tem a medida de um teclado, a medida do computador, a medida de um fogão, a medida, tudo, tem a medida de uma pomba, tem, né, no Neufert. Então, você ter esse conhecimento das dimensões é muito importante, tá? Cor, gente, psicologia das cores. Então, se você vai fazer um determinado projeto, é bom você conhecer sobre um pouquinho de psicologia das cores, porque a gente é motivado, nós estamos dentro de ambiente, seja qualquer função que você vai trabalhar, você está dentro de algum lugar, seja ele de uma residência, ou seja ele de um comércio, ou de uma indústria, ou de uma questão institucional, você está dentro de algum espaço. A cor, ela é uma psicologia das cores, é muito importante que ela vai te influenciar no seu comportamento, no seu conforto psicológico, principalmente. Então, o processo visual é muito importante. Somos visuais. Então, as questões de estímulo pela ação da luz no nosso aparelho visual, que é os olhos, a cor impregnada na informação, da simbologia é muito importante. Então, se você quer fazer um projeto excelente, assertivo, é importante você trabalhar com as cores. Tem uma série de vídeos no YouTube, de séries do Netflix que fala sobre a psicologia das cores, que é muito importante, que influenciam no dia a dia, tá? Tem uma série da Netflix, eu não vou lembrar o nome dela especificamente, mas ela fala sobre a prisão, que foi visto nos Estados Unidos, que as cores, né, a cor rosa, ela traz uma sensação mais de calma. Existe um presídio, não vou lembrar também, gente, mas é uma série que meu marido estava assistindo sobre presídio, e foi pintada toda a cela de rosa, porque o rosa, ele traz aquela sensação de calmaria. Então, os níveis de agressão diminuíram dentro da prisão, né, então os presos ficaram mais calmos, mais tranquilos, os ônibus também foram pintados de rosa, então o nível de ansiedade também, tá? Então, dependendo do eu vou fazer uma cozinha. Nunca vou colocar uma cozinha laranja, porque a laranja ou vermelho, ele te induz a comer, ela tem essa sensação de irritabilidade que você quer comer. Marcas de fast food, normalmente são vermelha, amarela e laranja. McDonald's, vermelho. Burger King, vermelho e azul e amarelo. Então, assim, essa sensação que as cores emitem dentro dos espaços são muito importantes, tá bom? Falando para a gente falar um dia só sobre cores, só sobre psicologia das cores, neuroarquitetura, sou apaixonada por neuroarquitetura, a influência que o espaço, que as formas estão influenciando no nosso dia a dia. Eu trabalho num lugar que é muito cansativo, que é muito barulhento, que E o que é isso? Você vai ver o espaço, até tem um estudo científico também que fala sobre as creches. Somente as creches usam cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E dentro da sala de aula eles estavam pintando também com vermelho, amarelo e azul. As crianças estavam chegando exaustas em casa, mas muito irritadas. Por quê? Porque aquele estímulo daquelas cores primárias estavam causando nessas crianças, estão deixando elas mais agitadas.
nunca pintar um quarto de criança também de vermelho, amarelo ou azul, né? Então é importante a gente pensar por que o hospital é verde ou azulzinho, porque traz a sensação de acolhimento, de paz, de tranquilidade. Então a psicologia das cores, as cores influenciam muito o nosso dia a dia. Textura. Nós, arquitetos e designers, somos muito do toque, do tato, tá? Então, algum elemento, dependendo da percepção visual ou do tato, a gente consegue trazer algumas texturas que vão trazer algumas qualidades táteis, né? A questão do que eu falei de caráter visual, de superfície, né? Ela vai combinar a textura com as cores também, tá? E falar, por fim, das normas técnicas. Então, a gente tem o desenho artístico, né, que é aquele mais livre, aquele desenho que a gente consegue representar também as ideias claras, as sensações, mas ele é algo mais artístico, mais informal, tá? E tem o desenho técnico, onde projetistas, designers, arquitetos representam os objetos, as formas, as dimensões, e isso é mais próximo da realidade. Então, para a gente representar algo real que existe, nós trabalhamos através das escalas gráficas. Então, o desenho técnico é a principal forma de expressão de comunicar a nossa ideia para os clientes, para os executores, para os funcionários parceiros e para o público em geral, tá? O desenho projetivo de interiores, ele faz parte do processo criativo, do projeto idealizador do objeto, existem normas técnicas para a gente poder projetar, né? Não é criar um critério, vou definir, tá? Então, a gente tem uma série de influências que são uma forma de linguagem técnica, então a gente pode trabalhar dentro das normas da BNT, né? Uma norma de 90-50 que fala da acessibilidade. Padronização, a gente tem a 10.007, que ela fala os princípios gerais da apresentação gráfica. A gente tem a 10.126, que é a de cotas. A 8402, de execução de desenho de escrita, né, e desenho técnico. 8403, sobre aplicação dessas linhas, tá? E a 12.296, que fala de achura, de corte, de desenho técnico, tá? O Luiz Henrique perguntou da psicologia das cores. Eu vou pegar aqui um livro para vocês, Psicologia das Cores. Eu não consigo me lembrar se a gente tem na biblioteca online de vocês, tá? Mas tem um livro que é muito legal, que ele fala da psicologia da Eva Heller, tá? Ele é um livro coloridinho, assim, parece um arco-íris. Eva Heller, vou até colocar aqui para vocês no Psicologia das Cores. É um livro bem bacana. É como as cores afetam a nossa razão e emoção, tá? Eva... Deixa eu ver aqui no Google. Eva Heller. Eva Heller. É um livro fantástico. Existe até pós-especializações a respeito sobre psicologia das cores. Eu tenho até um app que eu posso compartilhar com vocês, que eu falei sobre a psicologia das cores, gente, como que ela influencia principalmente não só na parte do design, da arquitetura, mas também na moda. Então, como a gente consegue, através, eu tô tão triste, tô tão cansada, vou colocar uma roupa colorida para me animar. Então, ela produz efeitos, né, diferentes sensações, o vermelho, e até influência na questão de ocidental, né? Uma forma simples, noiva casa de branco, por quê? Traz aquela sensação de pureza. E lá na Índia, não, as noivas são de vermelho e roxo, porque traz alegria, felicidade. Então, assim, às vezes o vermelho ele pode ser uma cor mais chocante, pode ser uma cor erótica, ela pode ser uma cor nobre, ou ela pode ser uma cor inoportuna. Então, dependendo de como você usa ou onde você usa as cores, elas vão trazer um efeito bacana. O amarelo e publicidade, gente, o marketing é assim, que dá aquela sensação de criatividade, de destacar. Então, ela tem um significado, dependendo do contexto que ela é aplicada, a cor ela tem assim uns efeitos bem bacanas. Então, a relação dos sentimentos, como que as cores se combinam, tá? É muito legal vou colocar até aqui no chat. Então, é muito legal nesse sentido, tá? Falar da psicologia das cores, a gente tem que falar um pouquinho também de psicologia, claro, mas da sociologia,
Então, como que ela vai influenciar a relação disso? É bem bacana esse livro. Não me recordo se a gente tem ela na biblioteca online, tá? Mas é um livro bem bacana. Custa mais ou menos R$ 180, deve ter ele em formato digital, tá? Tem um outro livro que fala um pouquinho, mas ele também não é só voltado para a arquitetura. É o Pequeno Livro das Cores, como aplicar a psicologia nas cores em sua vida, tá? É da Karen, acho que Karen. Também é bem legal, tá? Ele fala sobre a arte e é bem legal também, tá? A respeito de cores. Tem ele no Kindle, tem ele digital, mas ele é bem, bem interessante. Esse livro é bem legal. E você vai usar para sempre, né? Porque as tendências das cores acabam modificando. A gente tem da Pantone, a Pantone lança a tendência de cores para 2024, 2025, 2024 a gente tem um tom de cinza e um rosinha. 2025 então no final do ano tem essas tendências das cores, tanto para o mercado da moda como na parte da arquitetura, design, enfim. Mas é bem legal assim o conceito em si, né, das cores. Alguém tem alguma outra dúvida específica? Acredito que era mais isso que eu queria falar para vocês, então sempre estar atento às normas da ABNT, que, como eu falei, a nossa forma de comunicação e transmissão das nossas ideias é através do desenho, então por isso que a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, que ela rege todas as normas, normatização de desenho, de arquitetura, ele tem a função de caráter de unidade, né, traduzir esse conceito através da representação gráfica, tá? Era mais isso que eu queria contar para vocês, falar um pouquinho, né, sobre as nossas formas de trabalhar, o brainstorm. Hoje a gente gosta bastante de usar o Canva como uma forma de a gente estar trabalhando a composição do brainstorm ou do painel semântico, também que é conhecido, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês. Por favor, não esqueçam de responder o forms ali que eu coloquei, tá? Então, responder esse forms. Estou à disposição. Qualquer coisa, entre em contato comigo, por favor. Era mais uma aula mais extra, assim, só para tirar alguma dúvida e dar uma pontuada para vocês, porque a gente tem uma infinidade de coisas para falar de projetos de interiores, mas uma live mais curtinha é um pouquinho difícil, tá? Agradeço a vocês a participação e até breve.